Já está gravando? Ah, não vi aqui. Ah, sim. Bom dia a todos. Estamos iniciando o nosso quarto encontro da formação do time das escolas corporativas do SESI Bahia. Daremos continuidade a essa formação com a professora Laís Lima. Hoje temos aqui como pauta o desafio lançado por Paulo César e Daiane, Sul e Vitória da Conquista, ambos coordenadores, que será explanado por Laís. Lai, passo a palavra, fico à disposição para qualquer necessidade. Obrigado, Jaque. Bom dia, gente. Para quem eu não dei bom dia ainda, bom dia a todo mundo. Mais uma vez, a gente aqui desafiados, né? A mais uma vez criar cursos, aulas dinâmicas diferenciadas, né? A gente, só para situar vocês, né? Da onde a gente está, o que é que a gente vai fazer a partir daqui também. Nós tivemos 3 encontros. Hoje é o nosso último case, né? O nosso quarto encontro com o desafio aí de PC e DAI. Nos 3 primeiros, em todo o encontro, a gente fez a mesma estrutura de reunião, lendo o case, colocando, pegando aí as partes-chave, os desafios principais, as informações que a gente precisa ter chave para entender qual é o desafio e, entendendo qual é o desafio, montar aquilo que atende o cliente. Então, nos 3 primeiros, a gente falou um pouquinho, o primeiro sobre reciclagem, né? Um tema bem interessante. Falamos sobre ciclos, sobre espiral do conhecimento. No segundo, a gente conversou um pouco sobre liderança e sobre como fazer um curso com os materiais, os recursos que a gente tem à mão, sendo que a gente tem um público que tem pouco domínio de tecnologia, pouco domínio, pouca escolaridade, né? Não tem uma escolaridade elevada. No terceiro, a gente conversou um pouco sobre flow, e nesse quarto, a gente vai conversar um pouquinho sobre gamificação, porque lendo o case que o PC e a DAI trouxeram, eu acredito que é um tema bastante relevante para o desafio pedagógico que a gente tem lá, tá? Então, a partir daqui, para que essas informações fiquem concentradas em um só lugar, a gente vai ter a mesma estrutura do encontro hoje. As informações teóricas, que foram as que eu falei aqui, a gente vai concentrar tudo em um PDF, né? E a gente teve os slides aqui de apresentações, que vocês lembram, mas esse conteúdo mais teórico, flow, gamificação, liderança, todos esses conceitos teóricos que a gente foi trazendo, nós vamos colocar, né, numa apostila, no PDF, para que isso não se perca. E a parte prática, que a gente todo encontro faz uma parte prática dividida em grupos. Cada grupo dá sugestões, faz um brainstorm, né, uma chuva de ideias de atividades que seriam interessantes para aquele case específico, para tirar aquelas objeções específicas do público. A gente também vai colocar em um lugar. Aí, antes de mostrar, de compartilhar o slide de hoje, né, o case de hoje com vocês, eu vou compartilhar aqui essa estrutura, que a ideia é que as equipes preencham de acordo com o que a gente foi vendo nos 4 encontros, em termos de atividade prática. Ainda não está formatado no com o papel do SESI, nada disso, tá? Mas é só para a gente ver, validar, aprovar, ver o que precisa acrescentar, se precisa retirar alguma coisa. Mas é importante que isso seja preenchido por todos os grupos, de acordo com as atividades que foram surgindo no decorrer dos encontros, para que isso não se perca e para que isso fique como portfólio. Né? Foi até uma ideia que a Amanda trouxe aí no segundo encontro que a gente teve. E partindo disso, eu fiz uma estrutura aqui básica de acordo com o que eu achei interessante, tá? De ter nessa estrutura. Eu fiz uma página só, justamente para ser o mais simples possível e para ser o mais objetivo possível e também flexível. Uma atividade que consiga ser
repaginada de acordo com o cliente que vocês encontrarem no meio do caminho, tá? Então a gente vai passar aqui primeiro, depois a gente passa direto para o case e conversa um pouquinho sobre gamificação e faz aquela reunião que a gente costuma fazer, tá? É porque que plano de curso ele está formatado como um plano de aula normal, mas como é uma atividade dentro de um curso que vai ser apresentada, eu coloquei plano de curso. Aí a gente tem as informações básicas. Caso vocês tenham alguma coisa para acrescentar, algo que vocês acham importante de ser acrescentado aqui, como sempre, pode abrir o microfone, pode falar, pode colocar no chat. Eu não sei se eu vou conseguir ver aqui no chat, mas pode abrir o microfone e falar, tá? Então aí você tem o cliente, né, a empresa, a modalidade do curso, se é presencial ou se é EAD, ou se pode ser os dois, essa atividade cabe nas duas modalidades. Data, curso, né? Qual é o curso em que essa atividade vai estar presente? Pode ter mais de um curso, é para algum curso específico? Qual é o nome da atividade, tá? Para que fique fácil de vocês identificarem. Aí a gente tem aquelas informações básicas que a gente tem visto em todos os encontros. Perfil do aluno, importante salientar aqui que é o perfil do aluno, não necessariamente o perfil da empresa. O perfil da empresa, do cliente, pode estar aqui descrito também para ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais sobre o aluno. Mas é importante que seja descrito aqui o perfil do estudante, quem é que vai estar fazendo o curso, tá? Depois, o foco e o objetivo da atividade, né, da aula. Depois, os materiais que vão ser necessários, vai ser online, vai precisar de computador, vai ser presencial, vai precisar de cartolina, é uma amarelinha no chão. Vai precisar de quê? De estrutura. Qual é a estrutura física do espaço que é necessária para fazer determinada atividade, certo? Esse ponto aqui, o próximo, é super importante, porque foi justamente aquilo que a gente fez, esses encontros todos, como tirar as objeções do aluno, da empresa, tirar esses desafios que foram colocados, né? Quais são as objeções desconstruídas? Ah, tem o cliente quer que faça em pouco tempo, ou quer uma mecânica que seja mais dinâmica. A gente vai ver hoje esse tema específico aqui, tá? Então, quais são os desafios que vão ser superados a partir dessa atividade aqui, tá? Aí depois a estrutura da atividade, como é que ela vai ser feita e se por acaso existe alguma avaliação a partir dessa atividade, né, algum processo avaliativo que surja a partir dessa atividade também ser descrito aqui embaixo, certo? Essa foi a estrutura básica. Vocês têm algum comentário, alguma coisa para acrescentar que vocês acham importante que esteja aqui? Porque a gente vai formular direitinho o que realmente é necessário para passar para cada equipe preencher de acordo com as atividades que foram construídas aqui nesses encontros que a gente fez. Perfeito, Lai. Alguém tem algo aí? Diga aí. Posso só complementar. Esse plano de curso ele está bem similar a um que já conhecemos, né? E inclusive o PC fez um trabalho recente aí de padronização dos planos de curso. Esse é o modelo trazido por lá e como ela mesma citou, posteriormente a gente vai ajustar os modelos do SESI. Mas eu achei bacana a proposta, Dai, de colocar de forma, né, condensada, apenas em uma página, acho que facilita o caminhar das duplas. O que eu queria sinalizar para vocês é que, para que a gente não perca o time dessa construção, Laís vai estabelecer uma data para que todas as duplas entreguem esse plano de curso. Lembrando que disponibilizarei nessa própria turma aqui as gravações. Eu vou modelar e disponibilizar as gravações. Ela não vai estar ainda editada, com vinheta, nada disso, até porque eu acho que o time não vai revisitar muito a gravação. Mas a ideia é fazer com que vocês possam lembrar do que foi discutido naquele momento. Então, eu vou pedir a cada dupla também que, de acordo com as entregas de cada reunião, por exemplo, em algumas reuniões, nós pensamos em duas, três estratégias, no mínimo as divisões aí foram em dois grupos. Alguns eu lembro que
eram similares as respostas, as possibilidades. Mas eu tenho certeza que cada encontro aqui a gente saiu com mais de duas estratégias pensadas. E outras Sim, entregas que Beth já colocou aqui no também no chat desse grupo, mas que depois eu revisito, né? Lá no Teams. Eu revisito com Paulo César. Mas o que eu queria pedir a cada dupla? Que não se atenham a utilizar esse formulário para duas, três estratégias. Cada formulário para cada estratégia pensada na reunião, certo? Aí eu vou pedir esse suporte a vocês, depois eu vou alinhar com o Dai, se você puder pensar, Dai, aí um prazo sim. não muito longo, mas para que o time consiga entregar a você, e aí é você fazer uma segunda etapa aí do que pensamos para sistematizar essa entrega, tá certo? Joia. Bacana. Ô, Laís, eu senti, Diga. eu não sei o que é que os colegas acham, mas eu senti que pudesse ter esse espaço do cenário desafiador Sim, ou instituição da empresa, entendeu? Porque eu acho que tem muitas sim. situações que não está só presa ao aluno, né? A gente É sabe que aqui é um perfeito. foco pedagógico, mas a gente tem algumas situações que não está só preso ao aluno, e assim, o desafio pedagógico passa também pela estrutura que a empresa fornece. Sim, sim, sim. Desafio administrativo. Administrativo e Olá, pedagógico é o cenário principal que a gente Sim, o colocou. cenário da empresa como um todo. E isso, o problema que é, a gente trouxe, o que foi pensado em solução. Joia. minha contribuição, na Amém. verdade, é só essa questão da duração da atividade, que eu acho que isso é importante para o planejamento. Porque, por exemplo, a gente está Uhum. fazendo um planejamento focado na atividade. Né? Então, por exemplo, Bacana. quanto tempo dura Perfeito. essa atividade? Meia hora, uma hora? Uhum. Então, se o curso é de 8, a gente já tem uma hora ali destinada para atividade, o professor só vai executar as outras 7. Então, se a gente pudesse colocar, né, duração, Carga alguma coisa horária assim, prevista, carga perfeito. horária, duração, aí seria Bacana. interessante. Vai variar, né? Tem jogo que, por exemplo, a gente faz com 20 minutos, já tem jogo que é com Sim, 30, já tem jogo que é com uma hora, ou estratégia pedagógica, né? bacana. Lai, desce um pouquinho Anotando aí, por aqui. favor, só para me ver um ponto do que a Amanda acabou de falar. Ah, pronto, estrutura atividade, que eu tava sentindo falta disso e é isso aí. Para a pessoa desenhar direitinho, apresentar como que seria a Eu acho que talvez a Sim, gente mas pode ter um colocasse quadro, né? lá em cima, Isso, no aqui em cima. cabeçalho. Isso. Isso. Ok. Para Não, quem for beleza. pegar, né? O coordenador que Sim, pegar, fica já mais os 30 minutos aqui, claro. uma hora, Ok. né? Já vou Sim. utilizar. Bacana, bacana. É Carga isso, Lai. horária. Podemos Uma seguir se outra você quiser, tá? coisa, Ah, Ok, desculpa. ok. rapidinho, Fale, Dani. deixa eu só falar uma coisa. Eu trocaria a avaliação, não sei se vocês concordam, mas deixa eu falar por que que eu pensei isso. Eu botaria avaliação barra evidências de aprendizagem encontradas, porque assim, pode não Uhum. ser uma avaliação propriamente dita de eu fazer um questionário ou uma atividade em grupo, mas Uhum. no decorrer da atividade eu vou verificar o que que eles estão aprendendo, entende? E aí eu faço Sim, minhas perfeito. observações. Aí é só para Evidência de ampliar, para a gente não aprendizagem. pensar a avaliação propriamente dita pela prova, trabalhos em grupos, mas que a gente está Uhum. avaliando no decorrer. Bacana, Dani. Muito bom. Bacana, show. Perfeito. Eu anotei aqui essas informações e a gente reestrutura e já passa isso para vocês. Certinho? Mais alguém? Então vamos lá. Vamos compartilhar agora, opa, o case de hoje. Compartilhei de novo. Pronto. Pronto. Apresentar. Já adorei o tema. Mas, Ah, eu amo. Na verdade, esse tema aqui ia ser o primeiro. Deixa eu colocar vocês melhorzinho aqui. olá, me Aqui. fez lembrar de uma ação que a gente fez recente agora numa empresa aqui, que foi voltados para o tema 5S, e aí o tema Sim, era o Mário lá. Então, tudo era do Mário. Aí a gente fez um jogo, campo minado até, legal. com as cores do Mário. Aí a gente comprou o chapéu, o boné verde e vermelho para o trabalhador ser o Mário Luigi, sabe? Aí eu lembrei agora. Massa, massa, muito bom, muito bom.
Eu amo, eu sempre uso esse aqui. Na verdade, esse slide já estava meio que pronto, só reformulei, né? Reestruturei de acordo com o case e coloquei, fui pegando, né, de cada lugarzinho alguma coisa, mas eu sempre uso o Mário como exemplo. Na verdade, o nome Creative Effect, que a gente tem usado em todos os encontros, ele vem, foi uma cópia assim, meio cara de pau minha, foi cara de pau, sim, porque ele vem do nome Mario Effect. E por que eu coloquei ele aqui? Porque a gente vai falar sobre gamificação. E o Mario Effect, se vocês procurarem, eu acho que teve algumas pessoas daqui que já viram esse vídeo, porque eu passei em um outro treinamento que eu fiz para a equipe, eu passei o vídeo Mario Effect, que eu esqueci o nome dele, me deu um branco agora, mas é um TEDx em que ele fala sobre a gamificação. E sobre isso que tem aqui embaixo, você é o jogo, é você gamificar a sua vida, né? E pensar na gamificação como algo muito mais amplo. E a gente vai ver aqui esse conceito da gamificação que muita gente confunde com aplicação de jogo, enfim. E o nome Creative Effect veio daí, né? Desse vídeo, o Mario Effect, que ele usa o jogo Mario como ilustração para a gamificação e de como a criança aprende e das liberdades que o jogador tem dentro desse processo de gamificação, tá? Então vamos lá ao nosso case. Mesma coisa, deixa eu só ver, confirmar nosso tempo aqui, ok. Mesma coisa, a gente vai ler o case, vai pegar as partes-chave. Caso o PC ou o DAI tenha alguma coisa para acrescentar, eu vou perguntar algumas coisinhas também, que eu fiquei na dúvida no meio do caminho, mas podem ficar à vontade também para contribuir, tá? Eles não colocaram o nome da empresa, porque eu vi que isso aqui, na verdade, são duas empresas em uma. Eles juntaram dois casos, né, reais, que Beth pediu para eles juntarem para fazer uma situação só. Mas vamos supor que seja uma empresa só que tenha todos esses desafios. Uma indústria de tecnologia que desenvolve soluções para meios de pagamento, automação comercial e bancária, soluções de pesquisa e fiscais. Ela está presente nas instituições de varejo do Brasil e do exterior, ou seja, é uma empresa conhecida, uma empresa que já está aí há muito tempo, provavelmente, no mercado, trazendo as suas soluções tecnológicas, né, e de automação, enfim. Uma empresa com mais de 1.000 colaboradores, esse é um dado importante para a gente levar em consideração por conta do treinamento que a gente vai ver lá na frente, então guarda isso aí, que estão distribuídos em duas unidades, Fabris, em Ilhéus e outra em Manaus. Nada com nada, né? Uma aqui, a outra lá, enfim. E uma unidade de serviços em Diadema, certo? Então, 3 unidades em locais completamente diferentes, o que já dá um dado para a gente que os cursos provavelmente serão ministrados de forma EAD. Tá? Treinamento, em termos de estrutura, o que existe, como é que já é feito. Ela é cliente de Viva Mais durante muitos anos e sempre questionou os valores de treinamentos praticados pelo SESI. Aí eu vou perguntar para a PC e para a DAI. Como são esses questionamentos? Não ficou muito claro o que eles questionam. Eu acho muito Normalmente é caro. valor, tá? Caro, caro. Normalmente é valor. Isso. Sempre, normalmente clientes Viva Mais tem um questionamento aí, alguns, né? Que estão dentro desse perfil que a gente vai ver na frente. Tem um questionamento aí sobre a questão dos valores de treinamento mesmo. Geralmente recebe propostas abaixo, né? Isso. Sim. E aí, quando o SESI coloca o valor, eles acham caro demais. Exatamente. E aí a gente vai descobrir por quê aí. Exato. Possui estrutura, vamos lá. Outro ponto aqui também importante e que eu achei meio um paradoxo interessante. Possui estrutura de uma sala de treinamento, que também não ficou muito claro como é essa sala de treinamento, mas eu acredito que é uma sala pequena, né? Um auditório e uma sala de reunião,
que são utilizados eventualmente para aplicação de treinamento com pequenos públicos. Pequenos públicos também não ficou muito claro quantas pessoas são, né? Tem esse número, PC? Mais ou menos? Sim, aí eles conseguem colocar 20, 30 pessoas nessa sala. Falo Eu pequenos imaginei. públicos para o que ele propõe, né? Depois. Eu imaginei que seria mais ou menos isso, que é completamente Uma sala dissonante com com a o que eles querem, solicitação. né? É completamente paradoxal com o que eles querem de treinamento. Então, eles têm essa estrutura para pequenos públicos, vamos estourar aí para cima 30 pessoas numa sala de treinamento, auditório e uma sala de reunião. E realiza treinamento sempre aos sábados em regime de hora extra. Ou seja, a gente teria esse limite também de só fazer o treinamento em um dia de sábado. Eu nem marquei de amarelo, mas esse aí também é um dado importante, tá? Que é um desafio para a gente ter em mente. Vamos lá. Fechou o contrato de treinamento com a escola esse ano, após uma mudança de gestão da área técnica de segurança do trabalho. E realizará os treinamentos de brigada, NR20, o treinamento de primeiros socorros, NR33 e NR35. Ok? Os treinamentos básicos que acontecem geralmente mesmo. No planejamento de execução, alguns desafios foram encontrados ligados ao, atenção aí, histórico da empresa, de uma cultura de treinamento que não atende ao que entendemos como ideal para garantir o aprendizado. PC e DAI, especifica mais isso aí para a gente. O que é essa cultura Oi, que ligando o não áudio. atende? É porque, na verdade, assim, a empresa ela tinha uma prática, né, de pegar a NR com determinada carga horária e realizar com a carga horária menor. E ser certificada por isso mesmo. Chegou no SESI, nossa prática não é essa, e aí teve esse choque aí nessa realidade. Ok. E a estruturação, né? De ter assim, um pouquinho de aluno a mais em sala. Isso. Um pouquinho assim, Cento e por exemplo, poucos nós alunos. realizamos, né, com cerca de 20, Pouquinho. A nós gente vai realizamos ver com cerca depois de aí 20, no quantos. máximo 30, e já foi solicitado cerca de 100. Um Isso. pouquinho a mais. Um pouquinho só. Coisa de quádruplo, quíntuplo, é isso. O que destoa completamente da estrutura que eles têm presencial, né? Ok. Então, os desafios. Quais são os desafios? Vamos lá. A gente vai prestar atenção em todos esses desafios, ok? Na divisão dos grupos aí, levem todos eles em consideração. Eu vou até escrever eles no chat depois, essa lista de desafios para vocês já terem em mãos, caso vocês não tenham aí fácil, tá? Mas a gente vai conversar com mais ênfase sobre os desafios pedagógicos, levando em consideração os desafios administrativos, porque existem muitos, só que esses desafios administrativos cabe conversa com gestão de empresa, tá? O nosso foco aqui é o pedagógico. Os desafios administrativos que a gente tem aqui, óbvio, assim como a gente teve o de liderança lá atrás, vocês lembram, que é um desafio também muito administrativo, que também entra muito nessa questão da conversa, do convencimento de vocês com a empresa de que não é bem assim que funciona a coisa, né, gente? Vamos melhorar um pouco essa estrutura de vocês. Isso vai impactar diretamente no pedagógico, mas o que a gente vai mais dar ênfase aqui hoje é a parte pedagógica que a gente vai ver no próximo slide. Aí o que é o desafio central, tá? Mas, óbvio, levando em consideração esses outros. O que a gente tem de principais desafios? A empresa executa treinamentos com mais de 100 colaboradores. De novo, que destoa completamente da estrutura física que eles têm. Quando é EAD, eu acredito que eles querem botar mais ainda, né? Os treinamentos EAD acontecem como é, PC, como é, Dai? Eles não preferem. Eles preferem que seja presencial. Preferem que seja Exatamente. então. Ocorre esporadicamente.
Então, Ocorre muito esporadicamente, assim. não cabe, né? Você coloca coração de mãe sempre cabe mais um. A Exato. ideia deles é E essa, as né? soluções de AD, inclusive, resolveria esses problemas, entendeu? Isso. É. Até dessa Pois é. estruturação de carga horária, as soluções EAD resolveria. Porque quando a gente Uhum. transforma para EAD, o tempo de presencial encaixaria no que eles têm disponível, mas não Sim. é legal. Prefere é Aí é diferente ver um vídeo do que ver uma palestra, né? Porque é palestra, com 100 pessoas dentro do mesmo espaço. é, porque né, você não tem nem espaço dentro de uma sala para fazer uma estrutura mais dinâmica, com jogos e tal, né? Mas aí é isso, é um desafio administrativo que cabe esse convencimento de explicar à empresa por que que é melhor fazer desse jeito e não daquele outro, tá? Vamos lá. Não aplica a avaliação nem na teoria e também da prática. Eles não têm uma referência das aprendizagens que são absorvidas aí, tá? Executa as formações da brigada em conjunto com a reciclagem. Reciclagem a gente já viu que é outra pegada, né? Que como é que você consegue juntar as duas coisas? Ou seja, faz o mesmo curso, é o curso básico, não é uma reciclagem, porque todo mundo vê a mesma coisa e junta todo mundo no mesmo bar, tá? Queria executar 20 horas de treinamento distribuídos em 15 horas e meia, fazer treinamento de 20 horas, diminuindo 5 praticamente delas. 5 horas é muita coisa. Sugeriu executar a formação de brigada com 80 alunos para otimizar o instrutor. Eu vou lendo, caso queiram complementar alguma coisa. Mas, assim, é muito desafiador. Tá? Apresentou a informação que os equipamentos, e isso aí que eu dei risada quando eu li isso. Apresentou a informação que os equipamentos e dispositivos de prática não poderiam ser utilizados no momento da prática, ou seja, é teórico. Os espaços de trabalho originais não poderiam ser acessados, impedindo uma correta planejamento da aula prática. Tá? E o grande desafio pedagógico que é impactado diretamente por esses desafios administrativos é que solicitou a atenção na condução do treinamento para a equipe, porque eles poderiam ficar desanimados, já que não estavam acostumados a cumprir a carga horária do curso. Pelo que eu entendi, se você quiser corrigir ou dar, eles estão acostumados a fazer um curso pequeno, a ter uma carga horária menor, e os cursos seriam com a carga horária ampla, grande. Correta. Correta, na Com isso, verdade. eles ficariam Seria da carga horária desanimados. correta. Isso mesmo. Exato. E Então, foi assim, isso? é isso mesmo, e isso mesmo. E até para dar esse contexto, assim, quando nós começamos a levantar e fazer essa orientação, Laís, de, ó, vocês fazem assim, mas isso não atende a norma. Vocês fazem assim, mas isso não está correto. Vocês fazem assim, mas não cabe pedagogicamente. Você não vai conseguir alcançar o que você quer. Aí, quando tudo foi, depois de muito tempo, que tudo foi entendido, ok, aí teve a última ligação, né? Que era a última ligação para dizer, olha, tem tudo isso, concordo com vocês, mas a equipe aqui não está acostumada a ter o treinamento inteiro. Então Sim. tem você pediu a atenção do instrutor, conduzir isso. Falei, tá bom. Então, o desafio pedagógico é esse, fazer a galera se isso. animar com a carga horária muito grande. Isso, Porém, né? Que por trás destoa disso da tudo, cultura deles. por trás disso tudo, existe uma cultura empresarial que não facilita as coisas em vários termos, tanto em número de aluno como em estrutura. Como é que você vai fazer um treinamento de brigada, por exemplo, sem a parte prática deles de uma simulação da realidade? A gente vai até ver esse conceito aí no próximo slide. É complicado. Você tem os equipamentos, a estrutura de uma empresa e você não pode usar a estrutura que os profissionais estão acostumados a mexer para fazer o treinamento que você quer fazer. Né? Então, como fazer
esse discurso de convencimento de que é necessário. Não é que é um convencimento de que vai ser, é um diferencial, ou é melhor que seja desse jeito. Não, é necessário. Porque se não for assim, eles não vão aprender. Pensa só, o treinamento não vai funcionar. Você vai gastar 15 horas e meia, que seja, que já que é o que você quer, 15 horas e meia, dos seus funcionários, eles vão estar lá só fazendo um treinamento que, no final das contas, não vai servir de nada. Se não tiver uma estrutura mínima digna para eles conseguirem ter um treinamento eficaz, tá? Então, assim, vamos lá. Eu vou copiar depois, tá? Todos esses desafios para o chat. Vou fazer, inclusive, isso agora. Peraí. Já para vocês ficarem com isso em mãos no chat, enquanto eu estou falando da parte teórica, tá? Para vocês já irem pensando, porque na divisão dos grupos, a gente vai pensar também nesses desafios administrativos. Não tem como a gente só pensar no pedagógico. De um jeito ou de outro, esses outros desafios precisam ser levados em consideração também para que o pedagógico dê certo, tá? Então, estou colocando aqui no chat essa parte aí dos desafios. Antes da divisão dos grupos, eu já vou partir para a parte mais teórica, entre aspas, tá? Falando sobre gamificação, porque a gente vai usar essa parte na hora da divisão, certo? Na reunião passada, a gente fez o contrário. A gente começou a discutir já direto depois do case, e depois a gente entrou no conceito de flow. Hoje, a gente vai ver logo esses conceitos aqui. Justamente para ajudar a gente a pensar no desafio pedagógico, que é o desafio central. Eles estão acostumados a fazer um curso, sei lá, de 10 horas. Agora, não é esse número não, tá? Só um exemplo. Agora, eles vão fazer um curso de 20 horas, o dobro. Automaticamente vem na cabeça, vai ser chato. Por quê? Porque os cursos que estão acostumados a fazer são chatos. Imagine se aguentar o dobro da carga horária num curso chato que não vai prender, que não vai trazer engajamento. Engajamento, eu costumo dizer que a gente tem alguns pilares para ele, antes de passar para esse conceito de gamificação. Quando a gente tem isso na cabeça, que a gente vai fazer isso aqui, nosso objetivo isso aqui também alguns com certeza já viram, porque eu sempre trago esse slide. Nosso objetivo é criar algo tão interessante e envolvente que as pessoas queiram investir o seu tempo, compartilhar o seu conhecimento, contribuir com sua energia e alcançar o resultado. Preste atenção nessas palavras: investir o seu tempo, como o brasileiro fala, tempo é dinheiro. Eu não gosto muito dessa frase, não, mas assim, tempo é um negócio muito precioso para a gente. E a gente não dá para investir tempo em qualquer coisa. Tem que ser um negócio muito bom para a gente poder estar ali investindo a nossa energia. Compartilhar o seu conhecimento, ou seja, colocar o aluno como ativo nesse processo e não apenas como receptor. Ele está ali também para compartilhar o aprendizado dele, o conhecimento que ele também tem. Contribuir com a sua energia, mais uma vez, no sentido ativo da coisa, e alcançar o resultado. Ou seja, existe um objetivo, existe uma aprendizagem para ser alcançada. Ele não pode sair de lá só, eu fiz mais um curso. Aprender o quê? Então, isso precisa estar muito evidente, tanto para o aluno quanto para o cliente. O colaborador dele aprendeu. E isso é o que a gente chama de círculo mágico. É você criar algo tão interessante e envolvente que haja engajamento. E aí eu costumo falar que existem 3 pilares do engajamento, que você consegue criar um ambiente que favorece esse engajamento. Primeiro é um ambiente dinâmico,
O que é algo dinâmico? Qualquer coisa que não seja estática, que não seja parada. Por exemplo, uma palestra. Isso aqui, por exemplo, que eu estou fazendo, é algo estático. Eu não considero que neste momento eu estou criando um ambiente dinâmico, porque está só eu falando aqui, PC e DAI estão colaborando com algumas coisas. No próximo momento, a gente vai ter a discussão em grupo. E aí se torna um ambiente dinâmico. Mas como a gente tem um tempo reduzido, já ajuda que vocês não dispersam tanto se fosse uma aula de 3 horas. Se eu tivesse uma aula de 3 horas para dar a vocês, com certeza eu não faria desse jeito que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, são várias variáveis. Depois, um ambiente desafiador. A gente já viu sobre desafio lá no Flow. Lembra que a sua habilidade tem que estar compatível ao desafio que você está vendo na atividade, porque senão, se a sua habilidade for menor, você entra no estado de ansiedade. Se a sua habilidade for maior, você entra no tédio. Então, precisa ser um ambiente desafiador na medida certa. E precisa ser um ambiente contextualizado. Contexto aqui é muito importante. O que é isso, Laís? É um ambiente em que o aluno ele se sinta compartilhando também o seu conhecimento, porque ele tem conhecimento. Por mais que ele seja, por exemplo, a galera, eu falei isso na vez passada, né? Teve uma galera aqui fazendo treinamento de brigada de incêndio. Eles estavam fazendo treinamentos para pessoas leigas, mas com certeza a forma como eles estavam fazendo isso tinha a ver com a linguagem daquelas pessoas. O que eu faço se começar a pegar fogo na minha cozinha? As pessoas que tinha senhora fazendo treinamento, senhora de idade mesmo. O que ela faz? Ela sabe quando a coisa começa a pegar fogo, mas e aí, a partir daí, o que acontece? É você entrar no contexto da pessoa, falar a linguagem dele e entender que ele também tem conhecimento, que ele pode contribuir com aquilo. É você pegar a transição, como o Vygotsky fala, da zona de desenvolvimento potencial. Você ir do ponto A, que ele já conhece, dar algo novo, que desestrutura um pouquinho isso aqui, como o Piaget fala, até que ele chegue ao ponto B, que é o que você quer que ele aprenda. Tá? Ambiente dinâmico, contextualizado e desafiador. E aí a gente tem três coisas que muita gente confunde muito, mas três coisas que funcionam para facilitar a criação desses ambientes, que facilitam o engajamento. Ou seja, as pessoas não dispersam, as pessoas estão ali gastando, investindo o seu tempo, não gastando, investindo o seu tempo e a sua energia. Aí eu vou essa frase, né? Superação voluntária de obstáculos desnecessários. Isso que é o jogo. Eu esqueci quem faz, acho que foi a Kate Salen, que traz essa frase como a definição do que é o jogo. É a superação voluntária de obstáculos desnecessários. Ou seja, aquilo não vai impactar em nada a sua vida. Mas você está ali para vencer aquele desafio. Você está ali investindo a sua energia no jogo. Mesmo que aquilo seja desnecessário, entre aspas, para o seu cotidiano. E aí a gente tem três formas de aplicar ou de entender algo com a base do jogo. São três formas diferentes que podem ser utilizadas. Primeiro é a aplicação do jogo, é o jogo na educação. Segundo é a gamificação. E terceiro é a simulação. Certo? Sem pegar, lógico que vocês estão tendo aqui o spoiler, né? Do que é cada coisa. Mas eu queria que alguém voluntário me explicasse com as suas palavras qual é a diferença dessas três coisas. Aplicação de jogos, né? Jogo na educação, gamificação e simulação. Alguém consegue me dizer? Ninguém, minha gente? Lai.
A Vá, aplicação direta fale. do jogo é utilizar jogos e a sua estrutura, assim, Hum, utilizar o jogo do jeito que ele é posto e fazer as inter-relações com o conhecimento que você está querendo, a habilidade, com a competência que você está querendo desenvolver ali. Então, dominó é dominó e vai ser o próprio dominó. Vamos jogar dominó. E a partir daí pensar o que o dominó traz das competências que eu quero trabalhar, por exemplo, de par ou ímpar. Sei lá. uhum, Gamificação é o uso dos elementos dos jogos hum, naquela realização de uma aula ou da proposta. Então, pegar um elemento do jogo e colocar ele diretamente em uma determinada parte da minha aula. Então, como pontuar ou como dar prêmio em determinado momento. hum, E a simulação é usar as pessoas simulando a realidade. Sim, você treinar o evento, vamos dizer assim. uhum. Treinar o evento, simular que aquele evento ocorre para você entender e perceber quais são as reações e o que você precisa de competência para realizar. Ambiente controlado para a mesma situação. Certo. Bacana. Eu Ok. acho que é isso. Ok. Amanda. Contribuindo aí com o PC, né, com a sala de PC, eu entendo o Uhum, seguinte, aí você me corrige, né, se estiver equivocada. Jogos na educação, ela entra muito na questão do ação, né? uhum, Então, não necessariamente estar no formato de gamificação, né? Ele pode ser apenas uhum, um jogo, como você falou. A gamificação, ele tem uma estrutura um pouco diferente, porque tem toda uma questão da pontuação, de equipes, né? Tem todo uhum. um desenvolver aí nesse sentido. E simulação lembra muito aquele óculos lá, como é o nome? Esqueci agora. Realidade virtual? Que tem aquelas simulações de jogos que você RV. Sim. está ali, né? Mas é como se estivesse simulando ali um ambiente de Uhum. jogo em si. Então, eu compreendo dessa forma. Certo. Bacana, bacana. Mais alguém? Vamos lá. Então. Sim, algumas coisas o que vocês falaram é isso aí mesmo. Outras coisas ainda existe algo meio truncado do que é o senso comum, principalmente relacionado à gamificação e ao uso de jogos dentro do ambiente pedagógico, tá? É, que é realmente o que a grande maioria das pessoas pensa com relação a essa aplicação do jogo. A aplicação de jogo, eu costumo dizer, né, diferenciação entre aplicar jogos na educação e a gamificação é que os jogos na educação é a aplicação direta do jogo. Você trouxe isso aí, você vai jogar dominó, você vai jogar dominó. Você vai jogar o xadrez, você vai colocar o xadrez para aquelas pessoas jogarem. Porém, existe, quando se trata de jogos na educação, jogos como estratégia pedagógica, não é entretenimento. Existe um objetivo ali, certo? Tanto nos jogos na educação, como na gamificação e na simulação também, existe um objetivo pedagógico. Tem a possibilidade de você usar o jogo como entretenimento nessas situações? Tem. Porém, quem está mediando a situação sabe o que aquelas pessoas estão aprendendo. E aí, nessa aplicação de jogos, eu sempre falo que o aprendizado vem como consequência. Por quê? Porque você não joga para ficar mais inteligente. Você não joga para aprender matemática. Você não está ali jogando para saber sobre a biologia do organismo humano. Você joga porque é divertido. Porém, existe um aprendizado por trás do jogo. E quando você está aplicando diretamente aí vem a diferença, né? A aplicação de jogos na educação é você pegar um jogo, ou um jogo que já exista no mercado, ou um jogo que você criou para aquilo. E aí vem também a questão da. Eu não vou entrar nesse método, não, senão a gente vai gastar muito tempo aqui. Mas vem a questão dos jogos didáticos que acabam muitas vezes sendo uma fantasia para mais uma avaliação.
Ah, você vai fazer um quiz. É só mais uma avaliação disfarçada de jogo. Não vou entrar nesse mérito aqui agora, por favor. Mas, enfim, a aplicação direta do jogo é você pegar um jogo que já exista ou um jogo que foi criado para o objetivo e jogar ele com aquele objetivo de aprendizagem. As pessoas que estão jogando não precisam saber o que elas estão aprendendo. Você que está mediando precisa saber. E precisa avaliar se aquela condição está sendo favorável para esse aprendizado. Na gamificação, você aplica. Aí assim, no jogo da educação, você está jogando. É jogo. Sempre vai ser jogo, com o objetivo de aprendizado. Na gamificação, é você a aplicação indireta do jogo. É você pegar elementos dos games, o conceito do game, o pensamento do jogo e aplicar em situações que não necessariamente serão situações de jogo. Então, você não precisa estar jogando para estar fazendo uma gamificação. E é muito importante, sim. Eu vou trazer para vocês de forma bem superficial, mas vocês vão entender a grande maioria dos elementos que eu vou trazer aqui, sem muitas explicações, tá? Desses elementos dos games, você aplica. E tem muita gente que acha que gamificação é só pontuação e recompensa. Ranking, pontuação e recompensa. Só se apega nessas três coisas. É só isso que o jogo tem. Ranking, pontuação e recompensa. Isso assim, é só uma parte de uma gamificação. Não tem mecânica, não tem... Nada. E é o que a grande maioria das pessoas faz. É o que a grande maioria das empresas faz. Pensa em gamificação. Ah, eu vou botar um ranking, vou botar a pontuação, Vou criar níveis, vou botar ranking, criar níveis, vou dar recompensa a partir dos pontos. Troféuzinho, é só. Troféu. Não consegue nem associar uma competição e uma colaboração. Não consegue. Exatamente. E não consegue nem associar a recompensa àquilo que está sendo feito. Quem ganhar vai ganhar uma caixa de chocolate. Hein? O que o chocolate tem a ver com isso, cara? Aí, eu estou fazendo, estou gamificando. Sim, pode testar, mas de um jeito muito, muito xoxo, sabe? Desperdiçando o que é realmente a gamificação. E lembrando de novo, a gamificação você coloca em situações que não necessariamente são situações de jogo, ok? E a simulação é a realidade... Ô, pai, diga. Posso te interromper? Eu queria um Sim. exemplo real e de uma gamificação bem feita. Vamos lá. Teve uma empresa, uma vez, eu não vou lembrar o nome da empresa aqui, que ela fez ela criou um aplicativo. Vamos lá, uma coisa mais conhecida de vocês. Gamificação de hábitos, de controle de hábitos. Com certeza vocês já viram aplicativos que eles gamificam a sua rotina diária, os hábitos que vocês precisam fazer durante o dia a dia. Beber água. Beber água foi um que viralizou muito aí. Aplicativo para beber água. Aplicativo para beber água. Tem um aplicativo que ele usa os conceitos do RPG. Eu não vou lembrar também o nome do aplicativo, mas ele é muito famoso. Ele tem até uns bonecos, assim, enfim. Ele usa os conceitos do RPG medieval, né, do cenário de fantasia medieval, dentro de um aplicativo de controle de hábitos. E aí você cria um personagem dentro daquele aplicativo e aquele personagem vai evoluindo de acordo com os hábitos que você vai criando, que você vai gerando. E aí você tem brasão, você tem ferramentas do personagem que você vai adquirindo de acordo com os hábitos que você vai cumprindo, de acordo com as missões. Então, no aplicativo, você tem algumas missões para realizar, algumas conquistas que você pode obter a partir
de algo que você está fazendo no seu dia a dia. Então, o grande objetivo é você criar hábitos, gerar hábitos para você. Não é jogo. Mas muita gente vê como um jogo, porque você está gamificando o processo, certo? É um negócio, se você procurar no Play Store, você vai encontrar vários aplicativos assim. Tem alguns que são mais completos. Esse, eu acho, eu estou tentando lembrar, se eu lembrar, depois eu mando para vocês o nome. Mas é um aplicativo que até o visual dele, ele lembra um jogo de RPG. Só que é um aplicativo de criação de hábitos. Lá, e tem aquele Duolingo também, né? Pode ser considerado Qual? Duolingo, que é de língua. Duolingo. O Duolingo Ele é bem um famoso. aplicativo gamificado. É. E aí, assim, eu estou falando de aplicativo, é um exemplo, tá? De confecção de alguma coisa que está gamificando um processo. Mas não é só aplicativo, você tem várias outras formas, e dentro de um curso dá para você fazer isso. Vocês vão entender quando eu mostrar, vocês vão entender de forma mais prática, quando eu mostrar para vocês os elementos do game, que não são só ranking, pontuação e recompensa, tá? E a simulação é a realidade em jogo. Simulação de brigada de incêndios, simulação de primeiros socorros, tem tudo isso. Uma coisa que foi criada a partir do conceito de uma simulação, mas que é um jogo, e que, assim, muita gente nem encara isso como simulação, mas acaba sendo, é um escape room, por exemplo. Escape room, quem já conhece, é um jogo, quem não sabe o que é, né? É um jogo em que você geralmente está dentro de eu estou dentro de uma sala, você precisa procurar elementos naquela sala para conseguir sair daquela sala. Pronto. Aí você tem diversos enigmas espalhados pela sala que você precisa resolver esses enigmas para conseguir a chave que abre o cadeado para te libertar daquela situação. E aí tem escape room de tudo. Teve um escape room que eu vi aqui em Salvador, inclusive, que ele pega o jogo, alguns também devem conhecer, o Pandemic, que eu já mostrei também em outros treinamentos. É um jogo que você trabalha com pandemia, enfim, ele pegou o conceito do Pandemic, que é um jogo, e criou uma simulação de escape room dentro dessa realidade. Você tem que descobrir a cura de 4 epidemias que estão se espalhando pelo mapa, enfim. Mas você está ali vivendo o personagem, simulando aquela situação de realidade, porém dentro de um jogo. Também é uma forma eficiente de construir uma atividade bem dinâmica, né? Ok, vamos lá. Vou passar de forma muito superficial, só para vocês verem. Eu já dei um conceito para vocês. Vocês vão trabalhar com esse conceito e daqui a pouco a gente vai dividir. 5 minutinhos só para eu passar o que existe para além do ranking, da pontuação e da recompensa. Dentro do Laís, jogo... rapidinho. Deixa eu contribuir, desculpa, deixa eu passar que eu entendeu uma urgência aqui. Diga aí. Falando nesse... Pensando agora, quando eu fiz eu não pensei em escape room não, tá? Foi muito no instinto. Mas eu já fiz uma espécie de escape room numa sala de aula normal, mas simulando espaço confinado. A gente colocou muito fumaça de glicerina, a sala toda apagada, fumaça de glicerina, e ele só podia sair, o grupo só saía da sala se cumprisse os desafios que estavam lá dentro. E aí, no final, o desafio era sair com o funcionário, que era o boneco, na maca com o primeiro atendimento. Então, esse boneco sofria lá dentro. Né? E junto ao escape tinha uma pontuação que dependia que eram elementos extras que estavam lá dentro e que, dependendo do que ele conseguisse fazer ali ou não, ele aumentava com esse elemento extra, para identificar uma chave de fenda, identificar elementos menores que poderiam estar no espaço confinado real e que, se ali eles ficassem, eles poderiam causar um problema, um acidente depois, ou um mau funcionamento da máquina. Então, ver o quanto eles conseguiam ser capazes de fazer isso, de pensar nesse conceito. Eu acho que eu ainda tenho foto, se eu procurar aí, da gente saindo das salas. É uma ótima atividade. Eu trouxe essa questão da simulação, inclusive,
Porque os treinamentos que vocês fazem, né, de NR, de brigada, permite muito essas simulações. Sim, permite muito, mas a gente tem um desafio aí que é pedagógico de professor, tá lá, que é encontrar professores que pensem nesse Que, lugar. E é que pensem dessa nessa formação forma. tecnicista. Nessa formação Exato, exato. Vamos lá, vamos pensar no desafio Vamos daqui lá. a pouco. Jogos para serem jogos, tanto em termos de aí você pega, eu estou pegando os elementos, tá? Um jogo para ser jogo ele precisa ter estética, que é um sistema de jogo. Eu não vou nem entrar no mérito do que é estética aí, não precisa vocês saberem disso agora. Mas assim, não é o jogo é bonito ou ser feio, não, é outra coisa, tá? Mas não entra nesse conceito agora. O jogo ele precisa ter jogadores, ele precisa ter um objetivo. Todo jogo tem um objetivo, gente, não é só entretenimento. Todo jogo tem uma regra e a partir dessa regra você tem, assim, qual é o meu objetivo dentro do jogo, certo? Todo jogo ele tem um nível de abstração. Jogo para ser jogo ele precisa ter regras. Ele precisa ter um sistema de feedback, ou seja, você precisa saber, é aquele negócio que a gente viu na vez passada. Dentro do flow, a gente vê muito isso. É o feedback preciso. Você precisa saber se você está evoluindo ou não no jogo. Senão você fica completamente perdido sem saber o que está fazendo, certo? Ele precisa ter o desafio. O jogo, para ser jogo, ele precisa ter a vitória, né? Você vence o jogo como? E aí tanto faz se o jogo é cooperativo, se é competitivo. Se é competitivo, você vai vencer do coleguinha. Se é cooperativo, você vai vencer do mecanismo do próprio jogo. Então, por exemplo, num escape room, numa simulação dessa, você está vencendo o desafio que o próprio jogo te impõe. Não necessariamente você está vencendo de alguém. E todo jogo envolve emoções sendo expostas, sendo abertas dentro do jogo. Então ele fica, o jogador fica eufórico, o jogador fica frustrado, o jogador fica ansioso. São emoções que permeiam o ambiente do jogo, tá? Você tem a dinâmica. O que é a dinâmica de um jogo? Uma dinâmica é o sistema de ações que, em conjunto, dizem como funciona aquele jogo. Então, ele pode ser um jogo que tenha storytelling, por exemplo, um RPG. O RPG é um jogo que se baseia na contação de histórias, ou seja, a dinâmica dele é o storytelling. Pode ser um jogo que seja baseado em constricções. O que é isso? É um jogo que a sua dinâmica básica é você está impedido de fazer alguma coisa. Ou seja, tem alguns jogos que você é impedido de se comunicar com os outros jogadores. Esse é um jogo que se baseia na constricção. Você é limitado em algum dos seus sentidos, certo? Pode ser um jogo que tem uma dinâmica de progressão, ou seja, de fases. Mario, você vai passando de fase em fase, e cada fase tem um nível de dificuldade diferente. Pode ser um jogo que tem a dinâmica da curiosidade, são jogos exploradores, um jogo que você precisa explorar o mapa, que você precisa tem um mapa ali, você precisa explorar aquele mapa para descobrir coisas diferentes. É um jogo que tem a dinâmica baseada na curiosidade do jogador. E é interessante a gente ver que todas essas dinâmicas aí se baseiam na sensação que o jogador tem, ou seja, na experiência que o jogador está tendo diante daquele jogo, ok? Aí eu trouxe apenas 4 aí, só para vocês terem noção do que é isso, mas existem várias outras, tá? Mecânicas, também não vou passar, não vou explicar tudo. O que é mecânica? Enquanto a dinâmica é como o Tem que jogo rodar outro curso funciona. de game design. Oi? Tem que ter outra turma de game design. Né, eu estou passando bem superficialmente, porque isso aqui no curso de game design eu entro em cada uma, explico cada uma, né? A mecânica é a ação, é a microação que você faz dentro do jogo, certo? Enquanto a dinâmica é o conjunto de mecânicas. Aí você tem a mecânica de competição, você tem a mecânica de cooperação, você tem a gestão de recursos, ou seja, a gestão de dinheiro, gestão de tempo, gestão de equipe, gestão de recursos dentro do jogo, recursos limitados. Você tem a mecânica da recompensa, você tem a mecânica dos turnos, né, cada turno do jogador.
Você tem mecânicas de estados de vitória, ou seja, de que forma que você vai vencer? É por pontuação ou é uma corrida? Vamos pegar essas duas. Pontuação, quem ganha o jogo, quem tem maior número de pontos. Ganha o jogo quem chegar primeiro em tal lugar. São duas formas diferentes de vitória, tá? Só para trazer, eu coloquei esses slides só para trazer para vocês que gamificação não é só ranking, pontuação e recompensa. É tudo isso aí que eu coloquei. Todos esses slides aí são elementos de jogo que você pode colocar, ainda tem outros aí, de componentes, que vocês podem colocar dentro de um processo que não necessariamente é um processo de jogo. Avatares, o aplicativo que eu falei, né? Avatares, coleções, boss fight, que é o chefão do negócio, o combate, um placar, os níveis, tudo. Tem muita coisa que pode ajudar no processo gamificado. Ok? 10h20, nosso horário, então vamos lá, vamos juntar aí, mesma coisa, 2 grupos, certo? Já que me ajuda aí nessa separação, 20 minutos, ou seja, a gente vai acabar 10h40, 10h40 e pouquinho, né? 42. 20 minutos para vocês me trazerem aqui uma atividade em cada grupo, né? Vocês vão pensar em uma atividade, só uma, que seja ou uma simulação, ou uma gamificação, ou o próprio uso de um jogo que torne o curso, que é um curso extenso, mais dinâmico. Lógico que a gente pode ter várias atividades dentro do mesmo curso, falando de temáticas diferentes dentro do mesmo curso. Várias atividades nesse sentido, certo? Não precisa ser uma atividade para o curso inteiro. Até porque o curso tem 20 horas, por exemplo, né? Que a gente teve o exemplo aí, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Aliás, não vou parar de compartilhar, não. Então, já divide aí para mim os grupos, um grupo com PC, outro grupo com DAI, e aí vocês vão me trazer o brainstorm de uma atividade, seja ela de uso de jogo, seja ela de gamificação, seja ela de simulação, que possa tornar esse ambiente do curso mais dinâmico, que é o nosso desafio pedagógico, Ok. levando em consideração todos aqueles outros desafios administrativos que a gente tem, que vão Lai, impactar, obviamente. Diga, já. qual curso? É brigada? Vamos trabalhar com o curso de brigada, né? Que foi o que vocês trouxeram com mais ênfase. Eles vão fazer vários, né? Mas vamos trabalhar especificamente com um curso, com um tema específico de brigada, Mas para a obrigado, é gente legal que as ter atividades de desafio elas se isso, desdobram para outros. isso, para a gente ter essa parte dos desafios. Certo? Então, 2 grupos, valendo agora, já que me ajude Tá. nessa divisão aí. Umas 10h40, 10h45, a gente volta para fazer o fechamento. Só um minutinho, viu? Uhum. Podem aceitar, viu, gente? O compromisso que tinha anterior. Ô, Rose. Rose e PC. Querem ficar aqui comigo? Mas seu pai é um outro. Anda. Não deixou seu nome sujar, não.
feira. Meninas, PC tá chegando, viu? Ele tá no grupo de vocês. Ele só pediu pra avisar pra vocês irem começando que ele já chega. Ah, viu. Viu, Dani Tá, eu tava já tava falando falando o comigo aqui. quê? Tá bom. Que linda, Vivi! É uma gata você. Eu tô com uma Esse gripe, óculos tomei uma vergonha dor de porque eu cabeça. passei mais de 10 dias com enxaqueca, aí eu nem tava associando que era o óculos, né? Aí Gil, falando com o Gil no direct, a Gil fez assim, amiga, tem mais de tempos que eu não vejo você de óculos, cadê seu óculos? Aí eu caí em mim, assim, tipo, meu Deus, é um óculos, cansaço, né? É A tela de mesmo. computador o dia É, todo. E aí eu tomando remédio por cima de remédio, nada de passar. No dia que eu botei o óculos, quando foi de noite, a dor de cabeça tinha melhorado. Aí Poxa, fiz essa que vai tomar na cara, não é mais aquela jovem. mesmo. existem outras Mas não variáveis termine de aí. falar, amiga. É, Sim, é tem a isso. É fama de um monte de pensar coisa. um curso que seja interativo, envolvente, levando em consideração todas essas variáveis que, de dificuldade, né, apresentada. Ô, Dani, semana passada a gente teve um desafio, eu e Rose, que construiu o case. Semana passada não, no encontro passado com a Laís. Tratava-se de uma turma de Excel da Embasa, que é um grande cliente nosso, principal, e vai vir com grandes demandas da Contínuo, tem um orçamento alto pra gente, mas que é um público, eles começam a fazer, eles optam pelo curso EAD, e é um público fruto de uma avaliação de desempenho individual, mas que é feito de forma genérica, porque tem cada local com especificidade diferente, e existe uma universidade corporativa que só recebe a informação. Então, a universidade corporativa ela não tem conhecimento. Quem é o gestor Dani, de lá da Bolandeira? Como é que ela trata Uhum, aquele colaborador? Como é que funciona, né? Como é a cultura daquele local, daquela unidade? Mas eu, que sou da universidade corporativa, recebi o nome que Dani não está boa no relacionamento interpessoal, que Dani não está boa na comunicação, que Dani não está legal em uhum, Excel. Então você recebe alunos totalmente desmotivados para poder pensar em estratégias, em ações. Ninguém abria a câmera, não foi, Rose? Quando a gente começou a conversar com a Embase, tentar entender, eles contextualizaram isso para a gente. E a gente começou a entender que era como se fosse também uma retaliação deles. Não vou participar, não vou. uhum, Então, assim, é um desafio de um cliente estratégico grande. Estou te falando para você entender que nem sempre as demandas serão voltadas para a norma regulamentadora. Este, especificamente, uhum, hoje voltou para a norma. Mas aí a gente pensou em estratégias, depois vai uhum, compartilhar com você. Então, são desafios diversos aí que a gente encontra na realização dos cursos, curso à distância, curso presencial. E aí você também vai encontrar esses desafios na contínua. As meninas uhum. estavam semana passada. E aí, vamos lá, para a NR. É desafiador, gente, porque um curso de 20 horas, você pensar em um jogo, em uma ação, o que que eu penso aí? Que talvez a gente tenha que pensar em uns quatro. Vamos pensar um curso de 20 horas. O curso de brigada intermediário ele tem 20 horas. Pensando no que a Amanda falou, que é importante a gente ter o tempo de cada atividade, eu imagino, não sei se ficaria pesado, a gente pode falar com a Laís, que a gente poderia pensar em uns quatro tipos de jogos ou ações em 20 horas de curso. Porque esse público não. Então, cada turno de 4 horas, tentar fazer aplicação prática de algum tipo de jogo. É, eu entendo, eu não, Isso não sei. seria, isso poderia ser híbrido, Jaque? Tipo, tanto o curso quanto a gamificação Tem, misturado presencial com remoto? pode, porque a gente tem a possibilidade de realizar 12 horas EAD e 8 presencial. A norma autoriza. Mas eu tenho pouquíssimo atendimento de brigada online. Difícil. Online, né? E, Não, eu e falo aí porque a talvez empresa a não gamificação queria possa, online. entendeu? Também ser online. A parte da gamificação, tipo assim, uma coisa prática, tendo no momento presencial, mas o reforço do entendimento poderia ser uma gamificação também dentro de um aplicativo, sabe? Aham. É um prático Sim, mais gamificado. E sim, aí sim, seria um utilizando o online, mas celular, né? o celular, exato. A gente iria pelo tipo mobile first, né? Que a galera fala muito. Tem gente falando? Acho que é o de Rose que tá, ficou aberto, ela levantou e deixou dela ver. Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu mutar ela. Como é que muda?
Não consigo, não. Ela levantou para resolver alguma coisa ali e a voz dela foi não dela. Pronto, melhorou. Aí a gente poderia tentar fazer esse combinadinho, entendeu? Assim, o prático ter o prático presencial também, mas a gente combinar um prático numa gamificação, num formato online, entendeu? Um Vamos pensar, o aplicativo. curso de brigada de incêndio, como vocês conhecem, a maior parte de conteúdo deles é tratando aí sobre a questão de primeiros socorros, simulações de emergência, combate a incêndio, né? Então, o que que eu penso? Esse já é um curso que permite algumas ações práticas em sala de aula, ele até prevê isso. Então, isso dá uma movimentada na turma. Então, talvez 4 ações, como eu pensei, esteja um pouco sobrecarregado. Nós poderíamos concentrar as 2 ações no que tange a parte mais teórica e entendendo no plano de aula a importância do plano de aula, reforçando para o time isso, do plano de aula, ele pensar nas ações de gamificação, aqueles 3 itens que ela falou, né? De jogos da educação, Uhum. nas 8, vamos colocar aqui 8 ou 12 horas iniciais, porque a gente já contempla uma prática que aí eu penso que dá movimento para o aluno, é diferente, né? Você traz a simulação de alguns alunos, você simula, faz alguns estudos de caso em relação a situações que ocorreram com eles, com familiares, eu acho que é bacana. E aí a gente pode pensar em 2 ações para garantir essa monotonia nos primeiros horários, entendeu? Agora, que Seria ação? simulações, poderia ser simulações de exemplos reais e como você se comportaria, entendeu? Pronto, aí a gente tem, ó, É uma simulações. possibilidade, Ficaria legal mesmo. Entendi. Seria um jogo, Dani? Não, porque a simulação a gente vai ter, a prática a gente vai ter, vamos pensar nas 4 horas. Eu tenho 12 horas para pensar nesse Isso. aluno. 12 horas desse aluno. A sua ideia, Dani, é trazer um jogo, vamos pensar em um jogo. Dos 3 itens que ela falou, seria um jogo de educação com simulações práticas, né? Como se fosse um quiz? Não, simulação, por exemplo, quando você fala de curso da brigada, é como você se comportar, por exemplo, numa questão, vai ter um incêndio. Como é que é sobre isso? Isso, é isso que eu tô te falando. A gente já tem a prática que garante isso. Essa simulação, Ah, acionamento de entra dispositivo. na prática. Já Hum, entra primeiros socorros, combate a incêndio, hum. extintores, hidrante, já entra. Então, o que que eu pensei? A gente pensar em algo diferente para as 12 horas iniciais, ou 8 horas, entendeu? Que jogo seria? O que a gente poderia pensar Desculpa, eu me num jogo desconectei. desse Foi muito conteúdo? engraçado agora. Vocês aqui falando, eu tô olhando a câmera de Rose e Rose bem tacando a mão no bundão, tirando calça. Me desconcentrei total. Vamos lá, meninas. O que que a gente Vá, pode amiga, pensar? desculpe, bora. Mas você fala, já que tá, desde o começo ser um jogo e durante o jogo vai entrando as simulações como parte também de, por exemplo, Pode ser. eu começo com um jogo, então eu divido a turma em equipes, e aí agora vai ter uma situação prática que é emergência de incêndio. E aí, qual foi a turma que resolveu isso de maneira mais ágil? Aí vai pontuando. Aí Entendi. continue no final. Como se fosse um gincana. Perfeito. Ela trouxe ali 3 temas, não foi? Jogos de educação, me ajude a lembrar aí, porque na hora eu saí um pouquinho, porque eu tava espirrando muito. Jogos de educação, Gamificação gamificação, jogos na educação, e não foi? simulação. É. Jogos na educação, só para a gente na hora ter clareza de falar com o time qual é a nossa sugestão. Jogos de educação, jogos na educação, gamificação. E o outro foi simulação, não foi? Uhum. Foi. Então a gente utilizaria, Dani, ó, a parte da simulação com atividades práticas em grupo, não é isso? Prática. Uhum. Atividades práticas em grupo, ok. É, vou botar aqui 2 equipes, só para a gente ter uma ideia. 2 equipes, simulações reais, não é isso? Uhum.
O que fazer? Ok. Jogos na educação. Será que a gente consegue pensar em alguma ação de gamificação, alguma ação gamificada? Vamos lá. Ela falou pra gente, ela falou uma parte que muitas vezes a gente fica na gamificação só pensando em ranking, pontuação e recompensa. Isso a gente estaria pensando, né? Mas Sim, como pensar alguma coisa para além disso, entendeu? sim. Porque se a gente faz aqui, faz uma gincana, a gente vai ter, né? Ranking, vai ter pontuação, vai ter recompensa. Sim, sim, entendi, entendi. Eu gostei da ideia da gincana. Mas, começa com a gincana, porque aí fica uma coisa mais interativa. Gincana. Mas, Eu pensei em alguma ação que a gente pudesse colocar, tipo um quiz com eles, um quiz. Por exemplo, do conteúdo teórico, né? fui Assim. lavar prato ou fui fazer alguma coisa com fogo e aí aconteceu um incêndio. Qual a primeira ação? Jogar água, jogar, entendeu? E aí vou dando as opções, dando um exemplo. Desligar o Uhum, fogo, quais as primeiras ações? A gente poderia chamar algum nomezinho diferente de jogo uhum. para poder a gente pensar numa ação que ele deveria realizar prática, tipo um quiz mesmo, com aquelas situações, entendeu? O que é que vocês acham? Tipo um quiz? Uma coisa, eu acho que poderia ser logo no começo, já que fazer esse quiz, e aí a gente já vê onde é que eles estão errando, por exemplo. Eles estão errando mais em quê? E aí é um tema que a gente vai ter que ampliar. E aí a gente já organiza uma simulação nesse tema que a gente viu que é uma habilidade frágil, entendeu? Entendi a Então faria ideia. um Entendi. quiz, como a gente chama, tem pré-teste, né? Antes de começar eu faço um quiz com conteúdo que vai ter ali no curso, Eu para gostei ver o da que que ele ideia. sabe de conhecimento prévio, entendeu? E a partir daí eu vou ter que ter um planejamento mais flexível, né? Para a partir daí eu estruturar meu curso. Ó, vamos pensar que ela pediu pra pensar só em uma ação, né? Eu que fico aqui explorando um monte, mas vamos pensar. Então Hum, a gente fecha com a proposta de atividades práticas em grupo, né? Montando equipes e simulações reais do que deve ser feito, de acordo à pergunta lançada. Aí a gente está fazendo uma ideia de gincana com quiz e simulação prática. Eu acho que essa é a nossa atividade, beleza? Ficou claro? Uhum. Gincana com atividades práticas em grupo, simulações reais a partir de quiz, que vai, inclusive, possibilitar que no momento da prática prevista no curso, já que a gente tem um planejamento flexível, realizar de acordo com o que o professor evidenciou de maior dificuldade da turma, ou erros, né? Engasgos, situações. Eu tenho vontade de fazer um curso desse, sabia específico, assim, né? De engasgo, tem aquela eu já leitura. fiz primeiro socorro. Eu já fiz também. Primeiro socorro, então eu já fiz. Na dos bombeiros aqui da CE. Menina, eu agradeço a Deus de nunca ter É passado uma porque situação com Maria assim. é porque eu trabalhava com educação infantil, então todos os profissionais da escola eram obrigados a saber. Então, assim, Aquela eu leitura, me Quando eu né? fui para Justamente precisava por eu isso. fui obrigada a sair daqui já treinada, porque eu ia cuidar de criança lá, né? Que eu fiz CLP, então eu tinha que fazer Aham. o curso aqui lá de novo. Pois é, eu tenho vontade. Agora, minha filha viu a criança, eu tava lavando os pratos, ela falou, mamãe, tinha uma bala de maçã verde na geladeira. Ela falou, mãe, tô. Eu falei, e ela não é de mentir. Maria não é de mentir. Criança que gosta de ficar imitando mentira, não é. Eu Uhum. tava assistindo televisão, eu lavando os pratos. Ela chegou com alguma coisinha na boca. Eu falei, filha, tá fazendo o quê? Ah, peguei a bala de maçã verde. Olha, mãe, coração em paz. Bala de maçã verde, tava na geladeira, ela tá chupando a bala. Quando ela mexeu a boca, eu vi que era vermelho, deu um alerta. Bala de maçã verde e vermelha, não é. Maria, abre a boca. Aquele batonzinho de gloss que tem a esferazinha. Ó o perigo. Ela Botou a tirou e tava boca. brincando na boca. Entendeu? Peraí, Uhum. deixa eu atender aqui, PC. Oi, PC. Oi, amigo. Oi.
Já que seu microfone está fechado, se você estiver falando alguma coisa. Ah, falei. Não, aí eu Aí fiquei você tá... preocupada com Maria com a esferazinha, né? Eu imaginei o que eu ia fazer com uma ação daquela, com uma esferazinha bem delicado, né? Escorregar, tomar um susto, mas minha educação, às vezes, é mostrar a realidade. Abre logo o Google, mostra o que pode acontecer. Pra ela ter medo. Aí se assusta. É. É. Posso estar pecando, né? Mas eu pensei, eu contextualizei para as meninas aqui Oi. como que se dá o curso de brigada, né? Explicando aí que a gente já tem algumas ações práticas previstas no curso. Essas ações práticas, né? Geralmente, Vivi perguntou, pode ser um curso à distância? Pode, mas lá no case a preferência era não ser à distância. Nós temos aí em torno de 12 horas, aí você me corrige se eu estiver errada, de teoria. E eu pensando no que a gente faz no formato EAD, 4 horas de prática de primeiros socorros, combate a incêndio. Qual foi a sugestão do time? São 8 horas. 8 horas de prática. 8? Ah, no PP a gente coloca 12 e 4 de prática, curiosidade. Então, mas tá errado. Ah, não, 12 e não, 8. não, 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 Senão não. fecha É a conta. 12 com Você 8, tá perdão. Eu confundindo falei isso para curso. elas. 12 AD com 8. Perfeito. Eu que viajei. Eu falei isso e agora eu falei diferente. Ai, meu Ixi, Deus. tá Tá fechando 8 de segundos. novo. Aí a ideia do time foi fazer um quiz diagnóstico. Um quiz. É uma gincana. A ideia, viu? A gente fala. Voltando, mas a Aluna, discussão Eu aqui tive no grupo problemas técnicos aqui. Eu tive que realizar um trabalho em altura não para tinha poder. host para aprovar ele no grupo, o bichinho foi colocar tudo no grupo. Não, mas eu demorei também, porque eu fui reativar o rádio aqui da internet da pousada, que parou de funcionar. Por isso que eu perdi. Tava travando muito. Você ficou na sala comigo um tempão, ó. Aí, como eu falei, o outro grupo tá pequenininho, eu vou entrar lá e depois. Para realizar um trabalho em altura ali, para poder reativar o rádio da tá. internet. E os EPIs usou? Aham, subi na cadeira, a camareira Ai, segurou a meu, cadeira. ai, meu Deus do céu. Eita, Vamos lá. Grupo de PC primeiro. O que Grupo de já, que eu vocês cheguei no final. elaboraram? Eu pedi para as Lembrando que meninas vocês vão falarem, colocar Laís. isso depois lá naquela folha, tá? Tá. Tá igual Dani, ia aqueles falar, Dani. colegas que só segura a cartolina, sabe? Exato, tá? É a minha parte. Eu era Já pior, pode viu, falar, Dani? já. Eu fazia só a organização do grupo, eu não ia nem segurar a cartolina. Eu só dividia as atividades. Gestão, ó. Já estava na gestão. E o pior é quando E aí, falava, eu não peguei essa parte, hein? Eu não li essa parte era sua, na frente do oh, meu professor. Deus, é isso aí. Oh, gente. Ah, É época boa, viu? Que delícia. Hoje em dia o povo pergunta, mas ainda era melhor, viu? Meu sobrinho aqui outro dia, Eu Alexa, era. quanto é isso mais isso? Eu falei, não é possível. Vou fazer o Ô, dever gente, nessa perguntando a época eu Alexa. era quem fazia tudo. Vou jogar tudo em cima de mim. Eu queria Na no grupo live. essas coisas. Tá vendo? Se eu fosse seu colega, Liz, ia lá para não deixar Bota você meu fazer nome prova. aí, Você ia Raíssa. fazer a Eu pesquisa, mas eu ia cuidar da escalar galera aqui, outro para bota o limite. copiar. Quando vier se pedir, não vai dizer logo. Não. Não. Oi, Você gente. faria a pesquisa, Laís, mas eu escalaria outro para copiar, para fazer a parte escrita. Só eu se era, Viviane não Olha, tivesse no seu grupo, viu? Porque Viviane ia cortar logo. eu era estratégico. Eu fazia a conclusão do trabalho, pegava de todo mundo e eu fazia. Por quê? Eu ficava sabendo de tudo que todo mundo falava, então na hora de qualquer coisa eu sabia intervir, né? Então eu Inteligente pensava você, assim. viu, Léo? Eu pensava assim, também como eu sou chato, né? Fazer ações ortográficas e tudo mais. Pronto. Oi, gente. Vamos lá para a gente não passar das 11 horas. Vamos lá, grupo PC. O que vocês elaboraram aí? Então, diante do contexto apresentado aqui, o que que o time pensou? Que a ideia seria realizar atividades práticas. A gente já entende que o curso ele tem a parte prática
específica das 8 horas práticas aí, voltadas para primeiros socorros, combate a incêndio. Mas qual foi a ideia que a gente acha como ponto-chave? Iniciar, o curso com um planejamento mais flexível, para que a gente pudesse entender, a partir de um quiz, uma gincana com equipes, né? E a gente colocaria quiz com simulações e atividades práticas por grupo, para ver qual grupo faria a simulação mais próxima do correto. Isso permitiria ao professor já evidenciar possíveis alunos que estariam ali com dificuldades ou sem o conhecimento específico, para que no momento da simulação prática ele agisse ali de acordo com o que ele percebeu de maior dificuldade na turma. Então, a ideia Hum, seria, né, fazer uma gincana com atividades em grupo, a partir de um quiz, com perguntas e respostas, através de simulações reais dessas respostas, e isso seria intensificado no momento de prática do curso. Então, aí nós pensamos numa atividade que abarcasse aí os conteúdos previstos inicialmente nas 12 horas e às 8 horas práticas, o professor, com esse planejamento flexível, já pontuasse ali ou simulasse já de forma corretiva, né? Mostrando ali a correção, como que deveria ser feita a manobra, a prática. Essa foi a ideia do time. Então, a ideia seria atividades em grupo, com gincana hum, e quiz diagnóstico e simulações das atividades, das ações que devem ser realizadas a partir dos conteúdos. Porque a gente entende que brigada é um curso que ele pede muita prática, a PC pode corrigir, é, função nossa. isso. Mas eu entendo que, apesar do momento teórico, deve ter muita atividade prática desde o início. Então, a ideia era Uhum, complementar aí essa prática do final sendo complementada com práticas no momento inicial, que contempla aí 12 horas de carga horária. Grupo, se 12 quiser horas. esclarecer melhor, podem esclarecer, tá bom? Pelo que eu entendi, então, seria uma gincana de simulações, a partir de um quiz, Isso, correto? isso. Ok. Mais alguém aí do grupo quer complementar alguma coisa? PC segurando cartaz. Não, já que resumiu Bacana. bem. Então, a Infelizmente, gincana eu de cheguei quase no final, simulações. Laís, mas eu achei bem legal a proposta aí. E Aham. como o Jaque falou, dá sim, Jaque, até porque assim, o momento das 8 horas, o que seria a parte de simulação mesmo, até trazendo na dinâmica. Mas para você simular, você precisa conhecer, né, a atividade. Então dá para construir esse conhecimento ao longo da parte teórica para poder botar o a Vera lá na gincana, que é a parte prática. Então dá para ter Uhum. essa construção. Isso é legal porque você aproveita aquela questão que a gente falou da zona de desenvolvimento potencial, né? Você já vê mais ou menos o que o aluno já conhece daquilo. Então, ele vai simular uma situação real de algo que ele precisa aprender ainda, mas pegando aquilo que ele já sabe, né? E o quiz, vocês conseguiram pegar, transformar esse quiz, tirar só de perguntas e respostas e transformar isso em algo lúdico, né? Com essas simulações. Bem bacana. Show de bola. Grupo aí de idade. Diga aí, eu vi, né, o que a galera formulou, mas conta aí pra gente. Qual foi a atividade que vocês pensaram? Nós pensamos em fazer um simulado mesmo, principalmente para o curso de reciclagem, né? Quem tem, que ele já tem todo o conceito, né? E toda a prática do primeiro curso. Então, durante o turno da manhã, eles fariam aí uma revisão, né? E no turno da tarde poderia se separar para fazer, ao invés de fazer as práticas, fazer um simulado envolvendo todas as práticas, tanto de primeiros socorros quanto combate a incêndio, e em alinhamento aí com gestores da empresa, separaria um setor, então eles partiriam daquele setor, como se aquele setor fosse o foco de incêndio, vamos dizer assim, eles partiriam daquele setor, teriam uma pessoa acidentada, então eles fariam toda essa
ele verificaria, o professor avaliaria toda a atuação da equipe, né, do líder de brigada, como ele vai dividir, as pessoas que vão ficar com a parte de primeiros socorros, as pessoas que vão ficar com combate a incêndio, a orientação quanto às questões de competência, né, comunicação, trabalho em equipe, a performance que envolve proatividade, gestão do tempo, eficiência, eficácia, outras coisas, organização. Então, ele avaliaria tudo isso dentro dessa atuação deles, né? E depois disso, faria também a evacuação desse setor, né? Carregando a vítima e tudo mais. Lá embaixo teria também a parte lá do tacho com fogo para eles combaterem incêndio. Faria um simulado bem com vários itens, né, bem reais, e depois disso ele faria aí seria um, daria um feedback para eles, né? Daria um retorno quanto à atuação de cada um, o que precisa ser melhorado, o que foi positivo, o que foi negativo, com finalidade mesmo de correção, né? Corrigir os pontos que eles precisarem. Tem que completar com mais uma coisa, faltou alguma coisa? Amandinha, Dai, Então, só Grace. reforçando, né, o que Léo bem pontuou, a ideia é a gente continuar com as simulações que já tem no curso de brigada com a prática, e a gente inclui aí essa simulação no setor, né? Inclusive, a gente vai utilizar alguns materiais, como, por exemplo, a gente não vai utilizar o botão de emergência, né, porque envolveria todo o prédio, todo o local. A gente utilizaria um apito mesmo para simular, né, esse botão de emergência, e a gente evacuaria essas pessoas, e aí seria avaliado principalmente o comportamento desse trabalhador, né? O comportamento desse colaborador. Como é que ele vai chegar lá na equipe? Vai dizer que está pegando fogo, que as pessoas vão sair? Não. Existe. Aí o professor pode até fazer um baremazinho com possíveis comandos, né? Porque tem todo um processo para evacuação, tem que ser em fila, né? Isso não pode ser todo mundo de uma vez, para também não aterrorizar, né? Saber como falar com os colaboradores que estão ali no setor, né? E tem que ser rápido e tem que trabalhar em equipe, enfim, já tem que acionar o que precisa ser acionado. Então, o professor ele vai avaliar as competências, né, comportamentais desses colaboradores, porque a simulação prática eles já vão fazer de incêndio e primeiros socorros, mas na Vera mesmo, se acontecer um princípio de incêndio, como é que deve ser abordado para com essas pessoas? E aí, Grace trouxe até uma situação real, eu também trouxe uma situação real, no local onde eu trabalhava. O que aconteceu? Era um prédio gigantesco de mais de 15 andares, tocaram o botão de emergência e a gente ficou sem saber se era um princípio de incêndio ou se era de fato uma simulação. Não sabíamos. Evacuou-se todo o prédio. Como ele era muito grande, né? Então tem escada e tem elevador. Então muita gente foi pela escada, outros foi para o elevador. Idosos estavam no prédio, pessoas de mais de 80 anos, 75 anos. Foi um caos. Resumindo, todo mundo desceu do prédio, ficou embaixo e descobrimos que não era simulação. Alguém tinha tocado no botão, né, e acionou. E um outro ponto interessante também que Grace trouxe foi a abordagem. Fizeram uma simulação lá na unidade, em específico, e teve pessoas, né, que se apavoraram, tiveram crises de ansiedade, acho que foi alguma coisa assim que ela falou. Aí Grace pode até me pontuar se eu estiver equivocada, pela abordagem, a forma que chegou. Então, aterrorizou. E aí as pessoas saíram assim. Em desespero. Em desespero. A palavra é essa, em desespero, de verdade. Então, o professor vai pontuar nessas questões. Então, a gente trouxe isso também como complemento aí para o curso de brigada reciclagem e outros também. Pode ser. Então, aí o grupo, eles pegaram aquele desafio, né, que a empresa quer colocar todo mundo no mesmo bolo, misturar a reciclagem Com formação. né? E aí eles pegaram esse desafio específico, e aí, beleza. Então, vamos criar uma simulação de fato real na Vera de como é que acontece. Uma simulação, inclusive, grande, né? Trabalhando com todos esses conceitos do feedback, do trabalho de competências, quais são as competências que podem ser avaliadas, tanto comportamentais, como de agilidade, como de prática mesmo, se isso acontece realmente na vida real. Eu já passei por essa situação também, aqui no prédio, inclusive, e a galera da brigada veio fazer um treinamento aqui que foi mais ou menos nesse estilo.
né, de simular o que acontece. Lógico que não foi com o prédio inteiro, foi só com quem podia, né, com quem se inscreveu, mas houve uma simulação dessa aí, bem verídica, do que você faz se isso acontecer, né? Então, as duas equipes trabalharam aí com a parte de simulação, uma pegando mais essa questão da reciclagem, né? E aí lembrando que essas duas atividades são duas atividades completamente diferentes. Uma que trabalha a parte daquilo que ele já conhece, antes de passar para a parte prática do curso da simulação em si, tá? Da finalização do curso, e a outra que já trabalha essa parte da reciclagem, daquilo que eles já viram, ou até pegando o público que não fez a reciclagem, com a simulação maior, né, e com o feedback dentro da própria simulação do que está acontecendo. Lembrando que tudo isso aí que vocês falaram tem a base da simulação, mas tem muita coisa de gamificação. As coisas se misturam, né? O quiz que a equipe de PC trouxe, misturando com as simulações. Então, as coisas podem acontecer juntas. Não necessariamente você só está fazendo o jogo, você só está gamificando, você só está simulando algo. Esse ambiente dinâmico, contextualizado, pode acontecer com todas essas atividades rolando ao mesmo tempo. Tá? Então, é pensar de forma criativa, como é que eu engajo essa pessoa. Lembrando que... Nossa, eu não entendi muito bem só a primeira parte, aí depois, se for o caso, pode ver depois, para a gente não estender aqui. Amanda e Léo, como é que seria essa parte que você chamava de teórica? A primeira, eu não entendi muito bem. Antes da essa simulação fica antes só da para a simulação. segunda, essa primeira Não, etapa. o planejamento ele pode ser flexível, né? A gente segue o mesmo modelo. A gente segue a parte teórica que o professor faz, as simulações. A diferença é que a gente vai incluir essa simulação do setor, né? Mas a gente é a mesma coisa. Não vai mudar, não. Agora, a flexibilização, o planejamento ele é flexível porque a gente pode ver em qual momento a gente pode estar colocando essa simulação, né? Por exemplo, pode ser O que eu ali ia na parte sugerir da para manhã. vocês é fazer essa primeira parte seguindo o PPL. A método de se chegarem com um problema, não ter parte teórica propriamente dita, como o professor costuma trazer. Você já chegar com um problema e trabalhar toda a parte teórica em cima do problema e depois a simulação do resultado. Perfeito. Então, fica uma A questão possibilidade aí. do outra Fazendo a parte teórica no feedback. Show. Isso, exatamente. Traz o problema e já começa a rodar. Já traz já a parte a partir do problema. E depois simula esse problema que foi levado com a solução que eles deram. Perfeito. Uma estratégia bacana também. É uma pode aprimorar metodologia aí. reversa, que a gente chama. Né? Falar da parte teórica a partir de um problema que é simulado. Isso. Bacana. Lembrando, galera, que as duas equipes vão colocar as atividades lá naquela folha que a gente mostrou aqui no início, certo? E aí a gente está finalizando o case de hoje, já que quer complementar com alguma coisa. Lá, eu queria, na verdade, agradecer a todos pela disponibilidade, a você também aí pela disponibilidade, por pensar em cada momento Eu conosco, agradeço. né? Eu vi que você tentou aí, em cada momento conosco, trazer uma apresentação diferenciada, uma proposta diferenciada, e eu acho que alcançamos o objetivo. No entanto, eu acho que temos que, como eu falei com vocês, programar um tempo para a entrega desse material, porque senão a gente pode acabar aí perdendo informações sim. valiosas que foram tratadas aqui. Eu vou tentar disponibilizar ainda essa semana os vídeos, com um pouquinho de edição, eu preciso fazer uma edição ou outra, porque tem momentos em grupo que não aparece, então fica muito tempo sem a ação na aula, mas eu vou tentar fazer um recorte mais rápido aí, com ferramentas de edição e disponibilizar para vocês. Aí nós teremos um segundo momento depois, eu vou organizar junto com o PC, para que essas entregas sejam feitas a Laís e que a gente valide o material que vai ser disponibilizado por ela e também colocado na turma. Assim, teremos a possibilidade de ter acesso a esse material de forma recorrente. Nós estamos com mudança da plataforma, mas todo o material que for feito na plataforma
do LMS no ambiente virtual de aprendizagem da Enable, nós mudaremos também. Estamos aí avaliando de que forma realizar isso, mas vai ficar para o time aí também na nova plataforma, certo? No entanto, vamos utilizar o que temos. PC, você tem alguma consideração? Precisa. Não, só agradecer mesmo também a participação de todo mundo. A gente podia tentar fazer um esforço, já que de ter pelo menos uma versão digital desse e-book no nosso encontro, acho que seria legal a gente Perfeito. ter isso visto lá, né? Assim, eu falo porque tem um sprint aí curto, mas eu acho que dá. Né? Uma ideia seria mais transcrever e organizar e depois Laís validar. Eu acho que vale a pena aí Tá bom. Olá, eu a vou gente tentar. fazer uma programação para esse momento. Excelente. Eu vou tentar fazer o seguinte, Lai. Eu vou, se você Sim. permitir, vou disponibilizar para você as duplas, o contato das duplas, Legal. para que você Uhum. possa também aí dando Eu tenho outra suporte a eles reunião, em tá relação ao acabando, acompanhamento dessa viu? entrega, Tá. para que depois a gente faça essa consolidação que o PC pediu, mas eu acho que a gente precisa, com a memória fresca ainda, dar Sim. continuidade a esse trabalho, certo? E Eu até pensei porque a em... gente consegue até pedir ajuda de lá para estruturar enquanto Sim. enquanto Exato. e-book mesmo. Perfeito. Eu pensei em 15 dias, né? Não sei se é muito, se é pouco tempo, Maravilha. se é muito tempo. Não, Não, eu acho que não, acho acho que fica legal, até porque é o tempo mais ou menos que a gente tem. Na verdade, a gente tem que a um mês gente a tem partir os de hoje, né? encontros, A gente tem um Então, mês a queridos, partir vamos de hoje. fechar o seguinte: Lai vai fazer contato com vocês aí, certo? Durante a semana, vai realizar um contato para dar um suporte, uma orientação geral. E 30 de setembro é a data de entrega de todos os coordenadores. Eu vou marcar no Teams entrega final, porque ao longo Uhum. desse Ó, período aí. Vivi disponibilizou aí a estrutura dela para a gente já gravar o e-book. Obrigado. Pronto, bacana, Vivi. Então, e depois lá a gente coloca aí no template atual do SESI, enfim, faz Sim, umas isso, adaptações, tá bom? Mas isso, aí o que a gente isso. Tati, eu precisa tenho agora é uma dúvida. conteúdo. Oi. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, a primeira dupla foi eu e Léo, certo? Só que tivemos várias atividades. A Sugestões. dupla, isso, sugestões. A dupla vai colocar a principal, que foi o que eu e Léo pensamos, e as demais atividades que o grupo pensou nas divisões dos grupos. Amandinha, toda atividade em grupo, no meu entendimento, nós disponibilizamos que o responsável pelo case, até para tirar dúvidas gerais da empresa, ele ficasse em um dos grupos. E a construção, no meu entendimento, ficou coletiva. Então, a ideia é trazer todos, como eu falei, cada atividade em um template. Se no meu case surgiu 2, 3 possibilidades, eu com minha dupla vou Isso. colocar ali 3 Ah, pronto. possibilidades de atividades. Surgiu duas Entendi. nesse encontro, 2 possibilidades de atividades. Cada grupo faz uma. Aquela dupla É, vai fazer. A Porque dupla a vai gente vai fazer. mapear, vai ser no, Leozinho, as vai ser no nossas. mínimo Quantas duas atividades. atividades? Isso. Vão ser no mínimo duas atividades por encontro, né? Porque como foram divididos em dois grupos, então cada encontro sai Sim, com no mínimo duas. No mínimo isso. duas. Isso Se aí, teve Gá. mais, a gente já faz mais uma entrega. Vocês podem adiantar fazendo essa atividade, encaminha para lá. E lá é super acessível. Eu vou passar o e-mail para vocês. Ela já tem um e-mail também do Outlook. Eu não sei se ela está utilizando lá. E esse para você, se é o melhor e-mail para você. Mas já pode encaminhar para lá e lá vai fazendo as considerações dela. Eu acho que é positivo a gente já começar assim, tá bom? Então tá todo mundo Uhum. já autorizado, conforme sua rotina, fazer o encaminhamento para lá. E lá eu ajusto com você algumas Sim, horas depois, se precisar, tá bom? Dessa demanda. tranquilo, tranquilo. Sem problemas. Pronto. Alguma Só uma dúvida? Eu agradeço muito, galera, por esses dias aí. Foi muito legal. Eu também aprendi muito com vocês, porque eu não tenho essa vivência, né, da criação de cursos, principalmente dessa área de NR e tal. Eu já trabalhei com saúde ocupacional lá atrás, na área de fonoaudiologia, né, construindo PCA, PCV, enfim. Mas foi muito legal também para mim, trouxe muito aprendizado e espero que eu tenha ajudado vocês aí também, sabe? Ah, com certeza. Ô, Léo, você tá parado para mim aqui com a mão levantada. Eu não sei se você quer falar ou não. Não, eu tava dando tchau porque tô Ah, outra reunião. minha internet tá ruim e ficou aqui, ó. Assim, aí eu fiquei. Será que ele quer falar? Pronto, gente. Eu queria agradecer então a todos, a Laia aí pela experiência, a todos que participaram. Lembrando que a formação do time ela não encerrou. A formação do time tem continuidade. Nós temos alguns momentos de ação do Empodere-se com o time mais completo, que faz parte aí
do planejamento previsto por Beth no encontro presencial de outubro, certo? Só para ficar no radar de vocês, a questão de cumprimento desse prazo, porque provavelmente no encontro de outubro teremos novas ações aí a serem desdobradas no encontro presencial, tá certo? Certo. Gente, Exato. muito obrigada. Ok. Bom dia a Aqui só uma todos. dúvida, Sim. só uma dúvida. Alguém Como eu daí? cheguei hoje, eu estou dispensada desse trabalho. Tá, Jamais ela vai Dani, fazer. porque você não participou, tivemos Eu não vi o do. Pronto, você depois pode assistir o material que vai estar disponível na plataforma, ter Uhum. acesso aos e-books, aos planos e poderá, se você puder, contribuir de alguma forma fazendo a leitura. Eu acho que Dani devia colaborar com todos os grupos. Ela chegou. Ô, E não PC, pegou os outros Eu encontros. concordo. É o quê? Eu PC, concordo. ela podia fazer, vai fazer no tempo do colégio. Eu pegava todos, fazia aquele compilado, né, tudo, e apresentava para Laís. Então ela teria Pois é. ciência de todo o conteúdo, né? Já revisou todo o Pronto, é conteúdo uma e ia revisão fazer a ótima, entrega. viu, Dani? Acho digno. Ô, Dani, uma Eu revisão vou assistir ótima. as aulas, tá? Eu vou assistir as aulas. O Prometo. juro foi Dani. Ó, Dani, eu não sei se sua pergunta foi boa, se você ficou liberada ou se você teve mais trabalho, viu? Com esse Pois convite é. aqui. Mas, Dani, a gente vai ajustando o Não como a tempo pilha aí. desse povo, não, Dani. Se você puder colaborar, eu tenho certeza aí que vai ser muito valioso para o time, tá bom? Você fazendo a leitura com sua experiência, se você achar que é possível alguma contribuição, eu acho que é válido, mas aí eu vou te orientando à medida do trabalho que for finalizado por lá, tá bom? Beijos, queridos. Tchau, tchau. Beijos, Beijo. galera. Tchau, Tchau, tchau. Beijo, tchau. tchau. Valeu. Obrigado, Boa Foi Laís. noite. ótimo, foi Obrigada a ótimo. todos. Ô, Falou. PC, Dai, muito PC, obrigada pelo case. Tchau, tchau, P, gente. Tchau. como foi que você colocou esse fundinho do SESI aqui nesse... Porque no Teams eu já aprendi, mas aqui eu não sei como é que coloca. Eu Aqui, também não ó. sei, não. Deixa eu mostrar Ah, vocês aqui, ó. Não tem a câmerazinha? A câmerazinha? Falando com o microfone Sim. fechado. ah, No vídeo, Blue My Background. Que Pronto. vídeo, gente? Blue, My. Onde tem vídeo, onde você controla o áudio, e aí do lado você controla o vídeo. Aí do lado da setinha do vídeo. Blue, sim, My. mas eu My coloquei Escolher. só embaçou, mas não botou o número. Não. Pronto, não. Aí quando você abrir aí Blue My Background, abre uma telinha para você adicionar. Abre um maisinho do lado desse que embaça e do outro que não. Hum, Ué? achei. Não. Eu clico onde para aparecer essa tela aí de que você falou? Do lado da setinha do vídeo. Onde tem Você o compartilhe vídeo sua que abre e fecha a tela. câmera. Ah, Ô, PC, compartilha sua tela, que aqui não tá aparecendo tá. para mim, não, para Vou mostrar. Para mim também Vou não. tentar. Peraí, quer que eu compartilhe a minha O e meu você tem me desfocar explica? plano de Peraí. fundo, escolher plano de fundo virtual, é isso? O meu eu até acabei tirando, eu tentando mostrar. Peraí, vocês estão vendo a minha tela? Deixa eu. Cadê? Deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí, não sei o Pronto, que já eu tô achei. fazendo. Desculpa, Tô não é essa a vendo. primeira opção, não é a segunda, mas vamos lá. Vai no Zoom. Peraí. Mas é na segunda. Eu tô vendo Ai. sua tela, Dani, eu acho que é Dani. Eu tô tentando ampliar, mas não consigo. Deixa eu... Posso compartilhar? Acho que... Pode. Vamos lá. Olha. Nossa, tô tentando... Ó, aqui no Zoom. Você vem nessa opção aqui, ó. A gente não tá vendo o Zoom, não. A gente tá vendo o edital. Que você tava trabalhando enquanto assistia a aula. Mentira! Tá tudo aqui minimizado desde ontem. Deixa eu voltar aqui. Ai, que parar de compartilhar. Engraçado, eu tô E achando... Dani sumiu. Dani tá aqui ainda? Não tá compartilhando vocês? Não tá vendo aqui não a parte do... Eu caí e voltei. Vamos. Pronto. A gente tá vendo o edital. Peraí, na segunda, peraí, onde é que você falou que é na segunda? Na opção aí é ajuste background e efeitos. Ajustar o background e efeito.
Setinha do vídeo. Tem Na seleção setinha do simultânea, vídeo, câmera integrada. shows e virtual background. Cadê Beth com o inglês dela? Feito. Aí Achou? pronto. E Aí aí tem eu maisinho. busco. Pronto. Aí, no que tem, Ah, na maisinho. lista de virtual Adiciona background, você imagem. bota o Aí maisinho. você adiciona a imagem que você salvou Ah, e seleciona ela. aí Aí, foi. Você tá vendo diferente, né, Dani? Você- Aparece pra você do outro lado, né? você sabe que... isso aí você já tá ciente, né? Que para você fica ao tá. contrário, mas para a gente fica certo. Para a gente Ok. fica certo. Para a gente fica certo e vocês... Obrigada, gente. Ficou lindo. De nada. Faltou Eu vou dizer Rose, que era Gente, eu preciso gente. sair, que eu tô com a outra reunião começando aqui. Rose. Beijo. Tchau. Ensino ela, pode deixar. Beijo, tchau, Tá gente. bom, valeu. Beijo, tchau.